Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui é a Mumu, né? Esse trabalho está fazendo eu, juntamente com o Gabriel Rocha, né, Gabriel? Salve, eu mesmo. E aí o assunto que a gente escolheu foi os mexicas. Eu vou iniciar um pouquinho, assim, dar uma pincelada a grosso modo sobre os mexicas e depois a gente vai desenrolando essa questão. Bom, né, os mexicas ou astecas, esse termo asteca, ele sempre me deixa em dúvida do paradoxo dele, né? Porque tem algumas leituras, que o Gabriel trouxe uma leitura de um livro. Qual é o livro que você trouxe, Gabriel? Civilização Azteca. Que é o que a Nainura deu como referência, né? Isso mesmo. Que nesse livro fala que Azteca deriva do termo Nahuatl, que significa povo de Aztlán. Só que eu também já ouvi falar que esse termo Azteca ele é um pouco pejorativo, né? Que foi dado conotação os europeus, né? Conotaram os mexicas como astecas e eu acho que isso vem de uma questão pejorativa. Então, para mim, sempre é um paradoxo falar de astecas, então eu vou tentar usar mais mexicas, assim, que eu tenho mais certeza do termo, né? Enfim, os mexicas, eles foram oriundos do noroeste do México, né? Localizado ali nas proximidades do sul dos Estados Unidos, da cidade de Aztlán, né? Que é uma terra ancestral dos povos nauás, que foi um dos principais grupos culturais que constituiu a Mesoamérica, né? Enfim, eles foram considerados um povo de origem bárbara, né? Pobre, sem terra, enfim. E anteriormente a eles terem alcançado, né, ascendido, eles já haviam começado a se estabelecer e adotar a agricultura, constituir a língua, rito, forma de governo da cidade, enfim, né? E eles tiveram a influência dos toltecas, né, Gabriel? Isso mesmo, Mu. Eles tiveram muita influência dos toltecas, tanto que durante essa adaptação, né, quando eles chegaram ali na Mesoamérica e se depararam com os toltecas, esse período de adaptação com essas outras tribos foi um período violento, assim, né, com muitos conflitos. No entanto, também houve um desenvolvimento cultural muito grande, assim, né? E a civilização tolteca ali praticamente acabou renascendo ali entre os rudes invasores do norte, né, que eram os mexicas. Esse é um comentário agora um pouco sobre Tenochtitlan, que futuramente foi a capital, né, dos mexicas. Sobre Tenochtitlan, reza a lenda que o templo e a cidade desses povos deveriam ser construídos em meio a um bambuzal, sobre uma ilha rochosa no qual se viria uma águia devorando uma serpente. E quando tal profecia do oráculo, né, foi observada, acabou sendo erguida uma cabana assim de bambus e formando ali o primeiro santuário da futura cidade de Tenochtitlan. E esses povos, né, eles eram povos religiosos, faziam tributos assim aos seus deuses e certas vezes, inclusive, havia sacrifício humano assim com esses tributos. Eu acho super interessante isso que você trouxe, né? Que eu vou até abrir um parênteses assim, né? Que é esses mitos fundadores, o quanto os mitos fundadores eles são essenciais para o desenvolvimento e constituição de uma civilização, né? E que ao mesmo tempo, ó, eles ergueram esse santuário, que após erguer esse santuário, que começou a se desenvolver essa cidade, né? Tenochtitlan. E que a gente pode trazer um pouco, né, assim, até aqui mesmo, né, Ribeirão Preto, a primeira coisa que constitui como uma cidade oficial, bom, virou uma cidade, é ter uma igreja, né? Tá se iniciando ali uma cidade. Uma das primeiras características é ter esse primeiro ícone religioso, né? E é interessantíssimo isso que esses povos trazem de maneira muito enfática, que é o rito. O rito ele está presente em toda a estrutura social, econômica, né, dessas civilizações, porque o rito é aquele momento de comunhão, de momento gregário,
que vai suscitar inúmeros processos, assim, né, de comunidade, de construção, enfim, eu acho isso super interessante e relevante, né, importante, e que todas as civilizações têm essa característica. Sim, pois é. E colocando um pouco mais à frente, assim, né? Com a morte do Chimalpopoca, que foi o terceiro rei asteca em 1428, com a morte dele acabou tendo um conflito, uma guerra, né? Entre o qual o estado de Texcoco, tendo Tenochtitlan como seu principal aliado ali, contra Azcapotzalco, no qual resultou na vitória dos dois estados aliados, né? Texcoco e Tenochtitlan. E logo após a vitória, foi articulada uma tríplice aliança ali, né, entre a cidade de Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, que era da tribo que foi derrotada. E com isso ali tornou, né, ergueu-se o Império Mexica, né, o Império Azteca. Uhum. É legal isso, né? Foram essas três cidades essenciais para o desenvolvimento do Império Azteca, né? Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, né? Isso, Tlacopan. No mesmo, então, nesse ano, né, ascendeu o reinado de Tzcotle, dando origem a esse império, cuja capital era Tenochtitlan, que tinha essa pomposidade, né, opulência em relação à arquitetura, escultura, ourivesaria, enfim, né, todos esses fatos artesanais, assim, eles que era até complexo, assim, eles tinham um apelo estético interessantíssimo, né? E o regime era uma teocracia que superposta à democracia tribal tradicional anteriormente, né? E essa riqueza toda que era explícita ali, né, tinha como fonte a taxação de impostos que os funcionários do império recolhiam, e esse tributo era pago de 1 a 4 vezes por ano. E aí, dando um salto, né, que foi após a chegada dos colonizadores espanhóis, que foi aproximadamente 1520, começou esse desenvolvimento de um genocídio em massa em vários aspectos, né? Não só esse aspecto físico, assim, como o aspecto de epistemicídio, né? Das epistemologias, dos saberes que eram desenvolvidos ali. E eu acho interessante linkar o quanto esse epistemicídio, né? Ele está enraizado a todo momento, em várias circunstâncias e até hoje, né? Que nem eu acho super engraçado que tem uma série do Discovery History que chama Alienígenas do Passado, que para mim é uma grande demonstração do quanto essa mentalidade eurocêntrica ela não é capaz de visualizar a complexidade desses povos mesoamericanos, né? Não só mesoamericanos, como orientais, como também africanos, enfim. É o que o Boaventura começa a falar dessa linha abissal, né? Eles que estão acima da linha abissal, eles não conseguem ver o sul, né, como produtor de conhecimentos válidos e úteis, né? Ele não consegue visualizar, porque logo o que não está seguindo essa epistemologia do norte, né, que é esse tipo de desenvolvimento eurocêntrico do pensamento, bom, logo não é válido. Enfim, e aí que eu pego do Alienígenas do Passado, né? O que os caras fazem? Os caras, eles vão lá, estudam os mexicas, vão nessas grandes civilizações aqui, né, da América do Sul, Latina, da América Central, e aí eles vão dizer, bom, como que um povo selvagem, naquele momento, naquela época, desenvolveu estruturas tão complexas? Não, logo não são eles, são ETs, é alienígena, isso, alienígenas do passado. Então é aquela percepção, né? Como um povo selvagem consegue desenvolver isso? Quem disse que esse povo é selvagem, né? A gente sabe, olha a complexidade dessas civilizações, né? Muito mais avançadas e até tem conhecimentos que até hoje a gente não consegue compreender, que é também o link que eu faço, né? O link da não linearidade histórica, né? Não adianta a gente pensar que a história e essa questão de progresso, ela segue uma linha horizontal e linear, onde a gente só evolui. Eu acho que a gente está vivenciando um momento que a gente vê o quanto que as coisas
elas oscilam, né? Elas não se acendem ao decorrer da história, né? Que a gente vive um momento retrógrado. Então, a tecnologia e o pensamento que eles tinham nessas civilizações são muito complexos e que a gente não consegue compreender até hoje, né, amigo? Sim, exatamente. São coisas muito complexas, assim, né? E que foram julgadas inferiores, né? E deu no que deu, infelizmente. Pois é. Bom, eu acho que essa prosa é interessante, né, para suscitar inúmeras reflexões, a gente pensar sobre isso, pensar no como que isso influencia a nossa ancestralidade, o reconhecimento do Sul, né? Sim, o que nos suleiam, o O que que nos nos suleia. leia. É, Esse resgate é importante, demais da conta. Bom, sim. Obrigado, né, a todos aí, como o Iraquitan falou, espero que suscite, né, reflexões acerca desse assunto, que a gente tenha contribuído, assim, de alguma forma, né. exatamente. Muito obrigada, gente. É nós, vamos que vamos. Tudo de bom para vocês.